Meu nome é Flávio. Nesse vídeo eu vou colocar alguns aspectos para quem está iniciando ou quer iniciar em criptomoedas. É um mercado que tem possibilidades de lucros muito interessantes. Mas é um mercado que envolve ativos de risco. Então, não é só você entrar e comprar um token. Existe uma série de coisas. E, claro, qualquer investidor já sabe que ele deve fazer isso. Primeiro, identificar qual é o tipo dele, né? O perfil do investidor, se é uma pessoa moderada, se é mais arriscado. E, com isso, saber que daquele capital que está disposto a investir, esse capital não vai fazer falta, esse capital é suficiente para te dar um retorno. Se a tua liquidez depender desse capital num momento difícil, em alguma virada aí de mercado, dos rumos de economia do país, se por acaso não vai te deixar com algum desequilíbrio. Porque quando a gente entra, a gente quer fazer dinheiro, quer ficar rico. Todo mundo pensa assim. Mas existem os fatores que tanto o processo como você escolheu a operação que você vai fazer, as corretoras, uma série de coisas que precisa ser pensada, precisa ser pelo menos uma coisa um pouco mais clara, para daí você fazer um investimento e depois fazer um aporte, e depois fazer uma mudança, e depois estudar um outro tipo de forma de fazer investimento. Isso é legal. O que mais me chama atenção até hoje nesse mercado é justamente a possibilidade que abre. Não é só você ir lá numa corretora, por exemplo, no mercado tradicional, e comprar uma ação que vai te dar dividendo. Tem várias formas de você fazer. Então, vamos começar a dar uma olhada geral. Como o meu objetivo com esse material que eu estou fazendo é simplesmente registrar e, de repente, ajudar, facilitar, né, algumas coisas para algumas pessoas, como eu não tive no início, eu quero ser o mais abrangente possível e fazer da forma que entenda que existe um caminho de facilidade, existem as dificuldades e precisa saber trilhar esses caminhos. E me coloco, né, à disposição, claro, de ajudar a fazer isso, fazer outros vídeos. Então, eu não vou aqui falar das corretoras. Em outro vídeo, eu vou fazer sobre corretoras, porque é muito extenso o material. Então, até o final desse vídeo, eu espero abranger as coisas básicas que possam dar um norte para fazer um investimento inicial. E a partir daí, a gente vai evoluindo a coisa, né? A primeira coisa importante é você definir qual o perfil de investidor. E eu achei poucas ferramentas que são grátis ou que não exigem cadastros e receber um e-mail, porque você faz, aí o cara já fica mandando e-mail para você toda hora. Aqui na Nômade, parece que eu fiz, foi bem rápido. Isso não é recomendação, eu não ganho nada com a Nômade. Eu simplesmente fiz como fazer o perfil do investidor no Google, vi vários, testei vários, o único que eu achei mais fácil foi esse. Então, é bom fazer. Quando você vai fazer investimentos em criptomoeda, a primeira coisa a saber é tempo. Primeiro, montante, né? E eu aconselho a fazer aportes, começa com pouco e vai fazendo aportes de mês em mês, e quando for estudando, quando for melhorando, tem que ser feito regular ou devagar. E por que falar em tempo? Que é a questão justamente de ficar amarrado com liquidez. Então, a gente tem algumas coisas, eu vou sempre colocar qual é o tipo de informação que eu estou falando, vou falar a parte boa e a parte que precisa tomar cuidado, e no final eu ainda vou voltar nesses pontos. Então fica até o final do vídeo das questões para tomar um cuidado adicional. Então, o que a gente tem hoje como opções para fazer investimento em criptomoeda? Ou ser holder ou ser trader, basicamente. E o que significa isso? Ser holder é você comprar um ativo no mercado spot, mercado à vista, e aí quando você comprou esse ativo, você comprou um Bitcoin ou uma fração de Bitcoin. Esta moeda é minha, só que ela é digital e está na blockchain. E o que garante que seja sua é o registro na blockchain. A tecnologia é fantástica
e é muito poderosa. A partir do momento que você fala, eu vou comprar o ativo porque eu quero guardar ele por bastante tempo, eu quero ter como uma reserva para minha família, eu quero ter como valorização, eu quero ter como... enfim, você define que você vai comprar para segurar pelo menos 1, 2, 5 anos. Aí, a estratégia de holder, ela é maravilhosa. Por que isso? A primeira coisa é, todo ativo, como ele é baseado em uma moeda fiat, então, ou num dólar, ou num real, ou em qualquer outro país, a própria valorização dessa moeda, ou a própria inflação, a própria, assim, todas as moedas, elas sofrem, né? Ao longo dos anos, ao longo de décadas. Então, todo ativo, a tendência... Então, todo ativo, se ele não for ruim, a tendência é ele crescer sempre. Você olha o gráfico de SP500 há anos, né, um dos mais antigos. Você olha gráficos de ativos bons e muito antigos, que já são negociados em bolsa há muito tempo, você vê que ele vem, corrige, mas a tendência dele é de alta. Agora, alta quanto? Quanto tempo demorou? Ele corrigiu, daqui a 3 anos ele corrige, e daqui a 2 anos vai chegar no valor e você vai ter lucro. Então, precisa ter isso em mente. Eu compro hoje, eu estou comprando no topo, eu estou comprando em fundo. Essa é outra parte, a gente não vai entrar nisso, vai entrar em outros vídeos, ou em vários vídeos sobre isso. A questão de quando comprar, onde comprar e o que comprar são outras etapas. Agora, a gente vai pensar só no como eu vou me planejar para entrar. Então, a estratégia de holder, ela é, sem dúvida nenhuma, ao longo do tempo, a mais lucrativa. Porém, a gente precisa entender o seguinte, eu vou ser holder e eu vou fazer só para acumular. Então, maravilha, essa estratégia de comprar e guardar, perfeita. Qual é a pegadinha aí? O que você já de cara precisa ficar atento? Você vai acumular e vai ficar guardado aonde? Porque a outra coisa que é uma beleza em criptomoedas é realmente a tecnologia, ela é disruptiva, ela é fantástica, blockchain, e quando ela foi criada, ela pensou que a custódia do ativo, ela é sua. Claro que para fazer as transações, você pode fazer ponto a ponto, que a gente chama de P2P, uma pessoa com outra pessoa do outro lado do mundo, você pode vender direto o seu ativo, transferir a propriedade através da blockchain, vai ficar o registro lá, maravilha, ou você faz através de corretoras. Porém, quando o ativo é seu, você vai deixar ele aonde? Numa corretora. E aí você tem as carteiras frias e as carteiras quentes. Que, na verdade, uma carteira fria é um dispositivo que você vai conectar, jogar esse teu ativo para essa carteira e ela vai estar desconectada do mercado. A carteira quente é uma carteira na nuvem, alguma coisa, tem várias, MetaMask, AB, e aí tem abre muita informação que vai vir em outros vídeos. Mas o primeiro passo é você ter a clareza de que você vai ter que fazer autocustódia, ela é sua. Cuidado em deixar em corretora. No histórico que a gente tem quebra de corretora, tem corretoras que são menos fáceis de se lidar. Então, cuidado com isso. A primeira coisa é isso. Eu vou ser holder, eu vou acumular, eu vou guardar aonde? Maravilha. Porque se você tira da corretora e joga na sua carteira, quando você for vender esse ativo, você vai ter que voltar para a corretora ou vender direto para uma outra pessoa, P2P, mas vai ter uma negociação ali, vai ter uma transferência, que é outro ponto que a gente vai falar no final do vídeo, que precisa tomar cuidado. Então, coisa boa, eu vou acumular porque esse ativo que eu escolhi é bom, está na hora de comprar e que o meu projeto é para anos, maravilha. Qual a outra opção que você tem? É fazer stake. O que seria isso? Você vai pegar aquele ativo que você comprou,
e vai deixar ele rendendo. Uma forma de como as corretoras tradicionais fazem com ativos para gerar dividendo. Você vai deixar aquele ativo, você vai saber o quanto você vai ganhar e ele vai ficar ali rendendo. Só que tem um detalhe. Uma parte do seu capital seria interessante você deixar em stake, mas uma parte pequena. E saber muito bem qual ativo que você está deixando e qual corretora. Por quê? Se você está entrando no mercado mais volátil que tem, que proporciona ganhos absurdos se você fizer a estratégia correta, se você agir certo. Você dobra capital, triplica capital, ganha em espaço curto de tempo muito dinheiro, né? Tem essa possibilidade, é real. Só que aí você vai deixar o seu capital parado para ganhar um percentualzinho pequeno. Então, precisa ter em mente que é possível, é viável, é interessante, mas você tem outras formas de ganhar dinheiro. Aí vem outro ponto que é muito interessante, mas é assim, quando eu comecei a estudar DeFi, as primeiras vezes que eu fiz operações, que eu via lá coletando taxa, todo dia acordava taxa. É uma forma de você coletar dividendos, de você fazer um stake, né? Você ter o teu ativo, você continua com o teu ativo e ele está gerando dinheiro para você, e eu ainda podia pegar esse ativo e usar ele como colateral para pegar um empréstimo para... Meu Deus do céu, eu pirei. Primeira vez que eu vi isso, eu falei, nossa, isso aqui é coisa de outro mundo, é maravilhoso, tem 1000 possibilidades. Só tem um detalhe muito interessante e muito, assim, você tem que estudar. DeFi não é para amador. DeFi tem um monte de coisinha, de passa para lá, você tem que usar uma bridge, você tem que usar isso, aí a rede tal tá pagando mais, aí você converte aquele ativo em... Nossa Senhora! Aí você tem que achar qual a pool de liquidez que está dando mais, aí você naquele dia você montou a pool, ela saiu do range, você tem que tirar fora, porque senão você vai ter... Assim, é maravilhoso, é muito maravilhoso, porém precisa da ajuda do profissional. DeFi não se brinca. Outra opção que a gente tem é futuros inversos. Então você pega aquele ativo que você comprou, você vai numa corretora e vai fazer trade em futuros, de preferência com alavancagem baixa. Então, quanto mais você ganhar, você está ganhando mais moeda. Porém, também tem assim a sua técnica, que já é um nívelzinho um pouquinho mais avançado. Outra oportunidade que a gente tem é fazer rotação de ativos. Quando você chega no ponto no mercado em que topo e fundo é a tua busca, é saber quem que pode ter mais valorização, qual ativo que tem uma narrativa, ou que tem possibilidade, ou que realmente mais fundamentado, e aí você vai fazer a tua aposta de parte do teu capital, você vai colocar naquele ativo. Aquele ativo subiu, você vende ele e troca por outro. Então, na verdade, você vai mudando, né? O dia que a dominância do Ethereum contra o Bitcoin, o Ethereum está mais fraco, o Bitcoin está mais forte. Você vai rotacionando a tua moeda para sempre estar ganhando mais. Também é uma estratégia extremamente lucrativa, mas se você erra, em vez de você ganhar, você perde, né? Perder você não perde, porque você está na moeda, mas você deixa de ganhar. Então, precisa também de um bom aprendizado. A outra coisa que dá para fazer é fazer trade em futuros. E assim, é o mais, a curto prazo, ele é o mais lucrativo, porque você entra alavancagem, entra um fator aí tigrinho, né? Você pode ter corretoras, dá para você alavancar 100, 150x. Quer dizer, você está entrando com $1, mas na verdade a tua banca está $100, como se você tivesse $100. Ou se você botar $10, você vai com $1.000. Então, a coisa, ela toma uma proporção que é muito legal. Com pouco dinheiro, você pode gerar dinheiro muito rápido. Mas aí começa a tocar um monte de cuidado. Por quê? Se não souber o que está fazendo,
perde. A hora que um ativo volátil desse sobe e você está feliz da vida e de repente você não botou stop, ou a corretora pulou stop, ou você não fez a alavancagem correta, ou a posição em relação àquela banca não era suficiente, ele volta, você é liquidado. Aquele valor que tinha naquela conta, ele é liquidado. Você perde. Então, precisa saber o que está fazendo. É bom? É excelente. Eu faço um pouco de cada, mas o meu negócio, eu defini como futuros. Por quê? Porque quando eu comecei, eu tinha pouco capital e precisava fazer meu capital girar rápido. Então, crescer mais rápido. Então, logo eu comecei no spot e tal, mas logo eu já passei para futuros, já comecei a estudar, daí mantive algumas posições de spot, fazendo DeFi e fazendo hold. E daí eu acabei fazendo no final, ficando, né, maior parte do meu capital em futuros. Por quê? Porque é onde eu me sinto confortável em formar capital mais rápido e ter liquidez. Qualquer coisa, vendo um pedaço ali daquela subconta, baixo, não está dando certo, aceita uma perda ali numa posição, sai fora, você está perdendo na alta, ele começa a cair, faço o short da operação. Assim, para mim, ele me dá mais flexibilidade, porém, tem os seus riscos. Então, quais são as opções que nós temos em futuros? Tem o scalp, que são as operações rápidas. Elas podem durar minutos, como pode durar um dia inteiro, como pode durar 2 dias, né? O scalp que você entra e aí acontece que ele não termina. A moeda para ou vai devagar e você tem que ficar naquela operação. Ou você realiza ou você sai fora. Mas acontece. Mas, em geral, o scalp é o feito em tempos gráficos pequenos. 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos, 15 minutos. A análise gráfica que você faz, você vai fazer, primeiro vai dar uma olhada geral nos tempos gráficos maiores para entender tendência, para entender a movimentação do ativo, como é que está naquele dia, naqueles dias, semanas, e para depois você baixar, e baixando o tempo gráfico e falar, nesse pedacinho aqui é onde eu vou fazer meu dinheiro. E eu faço muito scalp, faço muito, gosto. Agora, é uma operação estressante, é uma operação que, se você não souber gerenciar, também tem os seus riscos. Então, por exemplo, a primeira coisa para fazer quando você vai fazer scalp é separar uma parte da sua banca, e isso a gente vai falar exatamente quando falar sobre vídeo de gerenciamento de risco. Aquela parte da banca é só para scalp. E de preferência, numa corretora separada. E aí você você zerou de risco. Depois, a questão, um scalp, por exemplo, pode virar um day trade. Vai demorar 4 horas, 1 dia, 2 dias, 3 dias. É uma operação que você começa também sempre em tempos gráficos grandes, vem baixando, vai fazer ali diário, 4 horas, 1 hora, a tua entrada vai ser mais ou menos nesses tempos gráficos. O que é legal do day trade? Porque também ele vai ser uma operação que você não vai ficar amarrado meses pagando taxa na corretora. Porém, o day trade e o scalp são operações mais difíceis. Quanto mais a tua operação está reduzida num tempo gráfico menor, significa que um ativo volátil pode mudar na hora que ele quiser. O mercado vai para um lado, vai para o outro e vai te estopar. Então, se você não tem gerenciamento, se você não tem cabeça boa de tomar vários stops, pode ser estressante a coisa. Então, scalp, day trade, tem que saber fazer. E é bom demais. Eu gosto mais, a operação que eu mais faço é swing trade. São operações longas. Paga a taxa para a corretora, fica amarrado. Muitas vezes você vê ali no teu ROI, vermelho negativo, você fala, meu Deus do céu. Se eu pegasse esse dinheiro que está no vermelho agora, já me resolveria várias coisas. Porém, é aí que entra o trader, a estratégia que ele fez, aquilo ele vai levar, porque ele está buscando aquele ativo, a valorização que vai ter, porque aquilo é uma correção no semanal que você está pegando, que por acaso
são operações que exigem muito você saber o que você está fazendo e saber que você pode ter outras coisas. Vou fazer um short para diminuir, se for contra, eu vou estopar ali, eu vou fazer. Demora, né? Demora semanas, demora meses. Então você tem tempo de estruturando aquela operação e mudando, adequando, realizando lucro, uma parte do lucro, depois entra com um capital maior. É muito legal. Riscos, como todas as outras. Liquidação, tudo é a mesma coisa. E uma coisa que eu faço muito, né, que chamam operações estruturadas, que é, eu defino no meu gerenciamento um percentual, eu vou mostrar isso, eu já tenho um vídeo no canal sobre gerenciamento de risco que eu falo sobre isso, mas eu vou fazer novos, porque já faz um tempo, então eu vou atualizar esses vídeos. Mas, basicamente, eu pego um pedaço da minha banca e eu vou fazer estratégia matemática para defender caso o preço caia. Agora, isso também precisa fazer com muita técnica, com muito carinho, porque senão fica embolado. São operações que são muito legais de se fazer, mas que pode te deixar amarrado por meses, tá? Isso não é... Isso pode acontecer com qualquer um. Comigo acontece e não tem jeito. O mercado, ele vai mudar, o mercado, ele vai tirar a tua estratégia ou a tua análise. Você pode ser o cara mais perfeito na análise técnica, em achar padrões, em ver as médias, em ver o RSI, ver o MACD, mas uma hora o mercado vai mudar. O importante é você saber como sair disso e ter a clareza, né, de que uma hora você vai sair, vai fazer lucro aqui, vai descascar um pedaço da posição. Então, é uma outra fase que você tem como trader. Então, para fazer todas essas operações, o que eu costumo fazer e sugiro? Faça aportes frequentes, faça aportes conforme você vai mudando, conforme você vai estudando, conforme você vai se sentindo mais seguro. Controle, planilha, caderno, toda forma que tiver de saber o quanto está ganhando, o quanto está perdendo, quais foram as entradas boas, quais não, para aí você ter a certeza que você vai colocar mais capital. Isso é fundamental. Não entra com o capital todo. Deixa sempre um capital guardado para, se por acaso você precisar, colocar no mercado. Não vai deixar na corretora. Deixa fora, deixa em outro lugar. Então vamos fazer uma conclusão olhando tudo que eu falei até agora sobre os dois aspectos, possibilidades de ganho e riscos envolvidos. Vamos falar de hold. Quais são as possibilidades de ganho? Eu já falei no começo, mas um holder ganha dinheiro a longo prazo. Porém, existe um detalhe que é o seguinte: quantos anos você tem? Qual que é a tua perspectiva? É para 10 anos? É para 20 anos? Um holder, se ele souber realizar parte do lucro, vender no topo e comprar no fundo do próximo bear market, esse holder é o top das galáxias. Muitos holders não fazem isso, só acumulam. A minha estratégia, que hoje tenho pouquíssimo, tenho quase nada. Por quê? Eu já vendi o que eu tinha. Você percebe que grandes investidores, não em criptomoeda só, qualquer ativo que você falar, um investidor profissional, a hora que o mercado começa a subir, que daí começa a euforia, ele vai sair. Porque ele não quer ficar preso em topo. Ele quer vender com lucro. Quando estiver barato, ele compra de novo, buscando o próximo ciclo. Então, um holder precisa botar uma coisa na cabeça. Vou ganhar em quantos anos? Não vou vender. Vou ficar 10, 20 anos segurando ativo. Ou vou vender no topo do ciclo e tentar comprar ao mais barato no início do próximo ciclo de alta. Então, é uma estratégia extremamente lucrativa, principalmente se fizer isso. Não é fácil. Existem várias coisas, existem vários gurus que falam isso, existem vários indicadores. O detalhe é, comprou, tem a questão da custódia, tem que tomar cuidado,
e tem aonde, quando você vai fazer realização de lucro. Stake, a mesma coisa, basicamente. DeFi, aí já entra uma questão interessante. Por quê? Veja bem, você pode ganhar com taxa, você pode ganhar fazendo empréstimo com colateral, e você pode fazer a multiplicação desse dinheiro, como fazer as trocas de moeda, né? Aquela rotação de capital, entre aspas, dentro do próprio DeFi, a hora que ele troca uma moeda com a outra. É uma bola de neve, ele vai só somando. Porém, o que vai acontecer com o DeFi também em relação a ganho é que, se você entrar em bear market com aqueles ativos comprados, vai ter um pouquinho, o ganho vai ser menor. Fato. Mercado caindo, pouco interesse, poucos compradores, pouca gente acaba, muita gente acaba desistindo, acaba saindo, o mercado acaba girando menos. Quando você vai fazer DeFi, você precisa já entender essa questão de ciclos e já entrar naquela operação já sabendo disso. Futuros inversos, a mesma coisa. Futuros inversos vai te dar um ganho excelente, porque quando o ativo está valorizando, você está comprando mais ativos. Porém, cai na primeira questão do acumular. Se não vender, você vai ter que carregar aquilo lá por anos. E rotação de ativos, a mesma coisa. Quanto à parte de trader, então, o scalp, ele é rentável? Sem dúvida. Você vai ganhar pequenas frações, vai fazer mais operações, e muitas pessoas fazem operações alavancadas, ou seja, não tinha aquele dinheiro, alavanca e vai ganhar dinheiro. Risco envolvido de cara. Depois a gente volta nele. O day trade é um pouquinho mais lucrativo. E o swing trade, na minha opinião, como são operações maiores, tempo maior, você se sente mais seguro em aportar mais. Você comprou aquele ativo, ele caiu, você vai comprar mais, ele subiu, você realiza um pedaço. Então, as operações acabam sendo muito mais lucrativas durante o período. E as operações estruturadas também. E quais os riscos envolvidos em todos eles, né? No questão de hold, o principal risco é a autocustódia. Ela envolve você ser hackeado, ela envolve quando você fizer a transferência de um ativo que está na sua carteira quente para uma corretora, você pode perder, essa corretora pode ser hackeada, essa corretora pode quebrar. Existem diversos riscos que, se não tomar cuidado, então tem que ter antivírus, tem que saber qual é a corretora, tem que dividir capital. Quando você vai fazer uma transação, você não manda tudo de uma vez, você manda um pedacinho para ver se foi, depois você manda outro. Tem uma série de detalhezinhos que eu vou trazer em outros vídeos para ajudar nisso. Todas essas operações que você faz, tanto em scalp, em swing trade e tudo mais, eles acabam tendo riscos muito parecidos. Primeiro, o mercado de tecnologia. Tudo muda muito rápido. Um ativo que era numa rede passa para outra rede, aquele ativo que era o hype do momento, que estava só subindo, de repente cai muito. Então, existe toda uma situação, qual moeda você vai escolher? Qual é a gema que vai me deixar rico em um ano? Tem que entender que não é assim, não é todo mundo que ganha, não é só fazer, só comprar que você vai ganhar, não é só abrir uma posição alavancada que você vai ganhar. Pelo contrário, tem muito risco de liquidação, risco de você ter errado o gerenciamento, risco de você ficar pagando só taxa para a corretora, você perder uma transferência. Existem diversos riscos, diversos. Então, por exemplo, você vai ter que fazer um investimento em equipamento, vai ter que fazer um investimento em antivírus, vai ter que fazer um investimento em hard wallet. Você tem que entender que, para entrar nesse mercado e fazer a coisa profissional, já que você é a autocustódia, você define. Você não vai ter um corretor de uma corretora XYZ falando para você: agora é hora de comprar, agora é hora de vender, deposita aqui e toque o teu dinheiro. Você é o banco. A grande sacada das criptomoedas são essas.
Você é o banco, você é o gerente do banco, o diretor do banco, o caixa do banco, você decide o que fazer com aquele dinheiro. Então, precisa tomar cuidado porque tem muito risco. Porém, a partir do momento que você fez essa ação, preservou isso, gerenciou o capital, fez... Maravilha, maravilha. Sim, ganhos você vai ter. Muitos ganhos ou ganhos consistentes. É só você definir a estratégia a ser utilizada. O que é importante? Ganhar dinheiro, qualquer profissão que você tiver que vai envolver dinheiro, existe seu risco. Você é empregado CLT, você pode ser mandado embora. Você é empresário, você pode ter algum problema. Você é funcionário público, você pode ter problema. Então, os pontos que eu quero destacar aqui são: é muito interessante esse mercado de criptomoeda. É muito lucrativo, é promissor, tem uma tecnologia maravilhosa que você vai poder ensinar para o teu filho, para o teu neto. Você vai poder, aquele Bitcoin que você comprou, você pode transferir para o seu neto depois. Tem muitas coisas legais, mas precisa tomar cuidado, precisa fazer profissionalmente, precisa de estudo, precisa de orientação. E, na medida do possível, eu vou fazer mais vídeos para ajudar. Então, se você gostou desse vídeo, me ajuda bastante se você comentar, se você deixar o like, se você se inscrever no canal e para voltar para ver os próximos vídeos. Obrigado.